Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje, assim como os outros programas do mês de abril, nós estamos conversando sobre os 88 anos do Sindicato dos Bancários e falando um pouco da nossa história de lutas e conquistas. E nós temos dois convidados especiais aqui hoje. Nós temos aqui hoje a Consuelo Toledo Silva, que é do antigo Banco Cominde, né, que nem existe mais hoje, e a Consuelo foi a primeira mulher a fazer parte da diretoria do Sindicato dos Bancários em 1954. Boa noite, Consuelo, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. E nós temos aqui também Luiz Cláudio Marcolino, que hoje é deputado estadual e também foi presidente do sindicato na gestão de 2004 a 2010. Então, nós vamos... Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença. Obrigado, boa noite. Bom, então, nós vamos conhecer um pouquinho da nossa história. Em 1923, surgiu aí a Associação dos Bancários de São Paulo, né? E ali era o início da criação do Movimento Nacional dos Bancários e do Sindicato dos Bancários. Essa associação, em 1933, vira Sindicato dos Bancários de São Paulo, né? Em 1934, a gente teve aí a primeira greve nacional dos bancários, né? E ela durou 3 dias. E tinha algumas reivindicações importantes nessa greve. O que os bancários discutiam? Os bancários, nessa época, estavam discutindo a necessidade da criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões. Essa era uma grande luta. Você não tinha aposentadoria, precisava criar um instituto. E também a necessidade de criar aposentadoria por tempo de serviço aos 30 anos de contribuição e também a idade, né, que era os 50 anos de idade. Essas eram reivindicações dessa greve. E quando terminou a greve, os bancários conquistaram o IAPP, o Instituto de Aposentadoria, né? Além de outras reivindicações, e rapidamente a gente está falando um pouco dessa nossa história. Mas em 1954, imagina, se hoje tem poucas mulheres nas diretorias do sindicato, imagina vocês em 1954. Então, Consuelo, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você veio para a diretoria do sindicato. Como é que foi essa sua vinda e por quê? Eu acho que eu vim porque eu já nasci revolucionária. E hoje me sinto feliz, compensada de tudo que eu passei na vida, de ter você como presidente, a primeira mulher presidente do Sindicato dos Bancários, como temos a gloriosa Dilma, presidente da República. Hoje as mulheres deram um chega para lá nos homens, machistas principalmente. E nós temos a glória de poder relembrar a minha passagem de luta pelo sindicato. E quando você veio para o sindicato, o que vocês estavam reivindicando? Quais eram as principais reivindicações aí em 54, a partir dessa data que você veio para o sindicato? Olha, o principal foi organizar as mulheres. Tanto que quando eu entrei para a diretoria do sindicato, eu era suplente. Eu tratei de constituir o Instituto das Mulheres Trabalhadoras. Hoje chama Secretaria da Mulher Trabalhadora, hoje tem um coletivo, aqui no sindicato hoje nós temos coletivo corte de gênero. E costura. Porque naquele tempo as mulheres não tinham roupa pronta como hoje. Sei. Entende? As mulheres é que fazem. Então, mas você pôs corte e costura no sindicato dos bancários, porque é o único jeito de chamar mulher. As bancárias não vão, porque era tudo metido a granfina. Entende? Pensava que ser bancária, trabalhar 6 horas, ela estava estudando, estava isso, estava aquilo, não podia vir para o sindicato, para a assembleia. Eu cansava de convidar. Eu chegava para o gerente de banco e entregava para eles o folheto do sindicato, o jornal do sindicato. Dizia, quando você era bancário, você estava lá na ficha de sindicalizado. Agora, só porque você é gerente, você não acha que não... E você está dizendo, então, que lá em 54, o Banco do Brasil, estava falando aqui para a gente, que o Banco do Brasil e o Banespa não contratavam mulheres. Não contratavam mulheres. Você não podia fazer, era concurso público? Não, era por concurso. Mas as mulheres não podiam participar do concurso? As mulheres não entravam, não participavam do concurso. E a minha luta foi essa, de mulher trabalhar
Muito bem. entrar pro Hoje em banco dia, também. tá vendo aí as mulheres, né, funcionárias do Banco do Brasil, sabe que a Consuelo foi uma pessoa importante, né, responsável para que hoje a gente tenha mulheres, né, no banco, funcionárias do Banco do Brasil. Acho que, inclusive, foi na década de 70 que passou a liberar aí a participação das mulheres no concurso do BB. Você estava falando também da influência, né, você nasceu revolucionária e por isso você já queria mudar o mundo, você já queria melhorar o mundo e você disse que teve um livro que foi muito importante para a tua ideologia, né, para você despertar para vir para o sindicato. Exato. Eu, com 22 anos, fiquei doente do pulmão e fui para um sanatório. Então, no sanatório tinha que fazer repouso. E como eu sou contra repouso, que eu até hoje durmo muito pouco, eu lia. E o livro que me deu muita influência, e me ensinou muito da vida, é Onde Estão os Nossos Sonhos. Eu pensei que fossem uns sonhos mirabolantes, e não era. Era um estudo político. Era a fundação do Partido Trabalhista na Inglaterra. E esse livro te influenciou bastante? Me influenciou de eu partir para a esquerda. Porque certo. Ele era eu não me lembro o nome do fundador do Partido Trabalhista na Inglaterra, mas eu sei que ele casou-se com uma comunista. E ela sabia onde ele ia fazer o comício dele. E a hora, ela ia fazer do outro lado da rua. E aí ela ia presa, daí ele ia lá para tirá-la da prisão. Ele disse, não, só sai se você tirar todos os outros companheiros. Então aqui eu achei aquela solidariedade. E eles tinham uma época do ano que eles tinham uma fase de romance. Então eles saíam, largavam tudo e iam para uma charneca. O livro é lindo, 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 maravilhoso. E aquilo, sabe, até hoje eu me lembro do livro. E você veio para o sindicato, você estava falando que você falava nas assembleias. Era uma das poucas mulheres, né, que falavam nas assembleias. Muito poucas. Eu cansei de convidar as mulheres para vir. Tinha uma bancária do Cominde, que eu convidei para vir para cá. Ela disse, não vou, imagine para o sindicato. Eu digo, olha, por isso que o teu pai saiu carregado, morto aqui de dentro do banco. Do quê? Do estresse? Doente. Do quê? Doente? É. Hoje os problemas de saúde na categoria, infelizmente, ainda continuam. O bancário trabalhava demais, mexia com dinheiro, entendeu? Então, muitos deles ficavam tuberculosos. Sim. Então, o sindicato dos bancários construiu o sindicato, o Hospital Santo Antônio, lá como é aquele bairro? Conjunto dos bancários. Lá para a Zona Norte. Na Zona Norte, entende? Então, todas essas coisas que a gente vivia e que doía lá dentro, porque eu já tinha sofrido aquilo. Então, você estava falando da jornada, do cumprimento da jornada, né? A gente conquistou, a categoria bancária conquistou a jornada de 6 horas nessa greve nessa década de 30, né? Que a gente conquista a jornada de 6 horas, mas ela só foi colocada em prática nessa luta aí, a partir dessa luta que a categoria continuou fazendo, porque como você disse também pra gente aqui, uma das lutas que vocês fizeram nessa época, em 54, era para pagamento da hora extra, cumprimento da jornada e pagamento da hora extra. Exato. Né? Quem trabalha merece o pão que come. Ô Marcolino, agora me fala um pouquinho. Você entrou no sindicato em 91. O que eram as lutas dos bancários, as principais lutas em 91? Então, até acho que é muito importante, Ju, ouvir também a Consuelo, né, a primeira mulher a fazer parte da diretoria do sindicato, né, e você agora também como presidenta também da nossa entidade. Quando eu entrei em 91, ainda o pagamento de hora extra ainda era uma grande reivindicação da categoria. É verdade, eu estava entrando no banco nessa época. Porque os bancos só deixaram mesmo, só começaram a pagar hora extra na integralidade, né, em 1995. Né, eu já estava na diretoria do sindicato, eu entrei em 91. Nós fizemos uma campanha forte na época no Itaú, que o Itaú queria fazer uma compensação de horas. Porque você tinha bancos ainda que não pagavam hora extra. E aí, a partir dessa campanha, que durou de janeiro até maio de 1995, que nós conseguimos fechar um acordo no Itaú, né, pelo fim da compensação e pelo pagamento da hora extra, e fechamos um acordo também num grande banco, naquele momento, que era o Bradesco também, que era
ainda um banco que ainda não pagava hora extra, o Bradesco, o Mercantil, tinha vários bancos que não pagavam. E a partir dali a gente conseguiu que todos os bancos efetivamente passassem a pagar hora extra. E uma luta que começou lá atrás, Consuelo. Né? Começou atrás, né, pelo cumprimento pela jornada, depois pelo cumprimento. E é importante lembrar que o cumprimento, a questão da jornada de 6 horas, ela foi uma conquista em virtude do trabalho excessivo e muitos bancários ficavam adoecidos em relação à tuberculose. E hoje nós temos muitos bancários também adoecidos em virtude do ritmo intenso, né, da pressão de metas, do assédio moral, muito parecido ainda do que nós tínhamos há 3, 4 décadas. Na década de 50 era o problema da tuberculose, agora é um problema da saúde mental, né? Depressão, estresse, síndrome do pânico. E também das lesões por esforços repetitivos. Mas essa parte, Ju, é que é a conquista que nós apresentamos, que a gente estava na época que a gente chama do começo da década de 90. Mas nós tínhamos como reivindicação pagamento de auxílio-educação, que os bancários não tinham auxílio-educação. Começamos a debater, o lucro dos bancos começaram a crescer de forma intensa a cada ano. Em 91 estava começando a debater a participação nos lucros, então, não é isso? Nós começamos em 91 e conquistamos a participação nos resultados em 1995, em virtude do crescimento permanente do lucro dos bancos. Né, os bancários não recebiam auxílio-educação, nós passamos a reivindicar em todos os bancos o pagamento também do auxílio-educação. Nós discutíamos também um complemento, né, os bancários não tinham vale-alimentação, não tinha vale-alimentação, então foi nessa década também que nós conquistamos, em 91 vale-refeição, em 94 o vale-alimentação, a participação dos lucros e resultados em 1995 e começamos a conquistar um auxílio-educação no banco, né, no final da década de 90. E então, a PLR a gente vem nessa luta contínua, ano a ano, para aumentar o valor e ele cresceu desde 1995 até agora, em múltiplos de salário, em valores totais, tem crescido bastante e é luta, né? O que é importante até que a gente entenda que a luta dos bancários ela é uma luta permanente. Né? Começou com a Consuelo, né, como a primeira mulher a fazer parte da diretoria do sindicato, hoje continua com a Juvândia sendo a nossa primeira presidenta da nossa entidade. É importante que o bancário que está nos ouvindo hoje, bancária, entenda, né, que essa luta permanente tem que ter a participação efetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que todas as nossas conquistas que nós tivemos desde 1923 até agora em 2010, né, foram conquistas, né, a partir de bancários como nós, né, a Juvândia é bancária do Bradesco, eu sou bancário do Itaú, né, a Consuelo bancária do Cominde, né, todos os diretores do sindicato são funcionários de algum banco. E a partir da nossa luta, da nossa organização, que de fato a gente consegue conquistar. Consuelo, você falou que queria complementar, pode falar. Os bancos faziam o Mercantil e o Bradesco era o que nós tínhamos mais gana, porque não tinha fundo bancário, só tinha chefe, porque o chefe era obrigado a fazer hora extra de graça, porque ele tinha o cargo de chefe. O banco, na verdade, manobrava, botava todo mundo como chefe para obrigar todo mundo a fazer hora extra sem pagar. Exatamente. E foi condenado muito, porque eu lembro que o Bradesco, toda ação que entrava na Justiça do Trabalho, todo o processo, o juiz olhava e falava assim, é hora extra, Bradesco, é de banco? Ah, com certeza o bancário tem razão. E o bancário ganhou muito processo, porque o banco não pagava mesmo, né? Não pagava, porque era tudo chefe. E chefe era obrigado a trabalhar mais de 8 horas, de 6 horas. E com isso eles não têm que pagar. E o bancário ficava, eu sou chefe do meu banco. Eu digo, seu nada, é banco do banqueiro. Exatamente. O banco é do banqueiro, nós vendemos nossa mão de obra e eles ganham muito com a nossa mão de obra, né? A gente tem que lutar para aumentar os nossos ganhos também, né? Aumentar nossas conquistas. Bom, então, a Consuelo, eu estava falando aqui, Consuelo, as pessoas devem estar perguntando, não, mas ela, né, é uma senhora, você devia chamar de senhora ou de dona. Queria dizer que a Consuelo quer ser chamada de Consuelo, não de senhora e não de dona. Por que, Consuelo? Você gosta disso? É importante ou tem alguma coisa mais? Não, eu acho, sabe, que esse tratamento senhora é uma barreira que a gente põe entre as pessoas que a gente quer bem. Certo. E como eu quero bem a humanidade, e eu gosto de ser jovem, eu sou uma jovem senhora. Certo. Por isso que eu não sou dona de ninguém, entende? E
acho que me sinto muito melhor que me chamem de você, de Consuelo. Por isso que eu peço sempre que... É mais próximo, né? É verdade. Mais aconchegante. Mais aconchegante. Bom, nós vamos continuar daqui a pouco a nossa conversa, que está muito legal, muito agradável. Está aqui com o Marcolino e a Consuelo. Depois do intervalo, a gente volta e continua. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, hoje falando dos 88 anos do sindicato, contando um pouquinho da nossa história, que são 88 anos de muita luta, de muita participação de bancários e bancárias, de muitas conquistas. E para a gente conhecer essa história é fundamental, para saber como é que a gente constrói daqui para frente mais uma história de conquistas, ou continua construindo essa história de vitórias, de organização, e fortalecendo uma categoria, a classe trabalhadora e o Brasil. Bom, então, eu queria conversar aqui um pouquinho mais também com o Marcolino, que o Marcolino foi presidente do sindicato de 2000, entrou no sindicato em 91, né, pelo Banco Itaú, funcionário do Banco Itaú, e foi presidente do sindicato de 2004 a 2010. Marcolino, conta um pouquinho, assim, a gente sabe que teve várias conquistas da categoria nesse período, que as assembleias voltaram a ter uma participação de massa muito grande, então às vezes tem mais de 2 mil bancários, a gente fecha a campanha salarial com a presença de mais de 3 mil bancários nas assembleias, né? E conta um pouquinho dessa história para você e dessa experiência de estar à frente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Acho que é importante estar falando da história, né, dos bancários. Hoje nós temos a jornada de 6 horas, nós temos o fim do trabalhar aos sábados, que antigamente o bancário trabalhava aos sábados. Nós conquistamos, na década de 90, né, em 91 e 94, o Vale Refeição em 91, o Vale Refeição em 94, né, a PLR a partir de 1995. E a partir do momento que nós assumimos, Ju, eu estava na presidência do sindicato já em 2004 e você como secretária-geral. Então, nós trilhamos esse caminho juntos a partir de 2004. E nós voltamos a ter greves, né, permanentes em 2004, 2005, 2000. Desde 2004 que a gente tem aumento real no salário, acima da inflação. Nós voltamos a fazer essas greves e essas greves trouxeram alguns resultados importantes. Né, hoje nós temos aumento real do salário todos os anos. Nós voltamos a ter plano de cargos e salários no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Passamos a ter Vale Alimentação na Caixa Econômica Federal, que não tinha o Vale Alimentação. Né? Passamos a ter uma estrutura... nem a PLR, né? A Caixa tinha PRX antes de 2003. Né? Nós voltamos, passamos a ter a participação nos lucros e resultados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Nós conquistamos a 13ª cesta alimentação. Conquistamos o auxílio educação em quase todos os bancos. Né? Então, hoje a maioria dos bancários já tem, né, o auxílio educação. Ainda falta no Bradesco, e nós vamos continuar com essa luta. E que era uma reivindicação da década de 90, e nós conquistamos, né, nesses últimos anos. Né? Hoje, praticamente os bancários não pagam mais tarifa bancária. Também foi uma reivindicação da década de 90 e conquistamos também nos últimos anos. Então é importante mostrar que com a luta a gente conquista. Nós tivemos agora, recentemente, né, você concluiu o acordo do ano passado, que é o programa contra o assédio moral. Nós passamos uma década inteira de 90 discutindo, né, a questão do ritmo intenso de trabalho e para que os bancos reconhecessem as lesões por esforço repetitivo. Né, conseguimos também no final da década de 90. Com uma doença do trabalho. Ela antes não era caracterizada como doença do trabalho e a gente conseguiu caracterizar como doença do trabalho. E agora nós começamos a lutar para que o assédio moral também, o estresse, né, a depressão por conta do assédio, seja caracterizado como acidente de trabalho. E no ano passado foi importante essa conquista de ter um acordo assinado com a FENABAN,
que garanta esse acompanhamento em relação ao assédio moral, porque nós queremos resolver o problema lá na origem. Então é importante a gente comentar essas lutas, para que o bancário entenda que é um processo permanente. Desde 1923, todo mundo que esteve à frente dos sindicatos bancários sempre teve esse compromisso com você. A Juvândia assumiu a presidência em 2010, eu me licenciei em 2010, a Juvândia assume, e a Juvândia já assume justamente entendendo essa história e mostrando que é importante continuar a luta, a mobilização, tanto que em 2010 nós tivemos uma maior greve dos bancários nos últimos anos, a outra maior tinha sido em 85. Nós tivemos uma greve também longa, que foi a greve de 2004, quando eu assumi a presidência em 2004, também de 30 dias, para mostrar, se não houver luta, se não houver a mobilização da categoria, não há conquista. E se nós conquistamos todos os anos aumento real do salário, se nós conquistamos a participação dos resultados for melhorando a cada ano, a 13ª cesta, a alimentação, o vale-refeição, a jornada de 6 horas, o fim do trabalho aos sábados, a ampliação da licença maternidade para 6 meses, a proposta de requalificação profissional, conseguimos ampliar o número de bancários. Nós tínhamos 96 mil bancários, hoje estamos com 134 mil bancários hoje, sob a nossa representação na categoria dos bancários. Tudo isso é fruto de luta, de mobilização e de organização. Por isso que o sindicato faz 88 anos, e você, bancário que está nos ouvindo, deve ficar muito feliz por ter um sindicato organizado, forte, e agora com a Juvândia à frente da presidência do sindicato, nós temos certeza que o sindicato vai ficar cada vez mais forte. Obrigada, Luiz. Consuelo, o Luiz estava falando que a gente lutou para acabar com o trabalho dos bancários aos sábados. Quando você entrou na diretoria do sindicato, os bancários trabalhavam de sábado? Trabalhavam no sábado. Então, em 54... Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia? E olha que é uma conquista importante, né? Tirar o trabalho ao sábado. Hoje, a jornada dos bancários tem que ser enquadrada de segunda a sextas-feiras. E isso, com certeza, é uma conquista importante, que eu vejo que o pessoal do comércio trabalhando de sábado, domingo, é uma tristeza. Eu acho que assim as pessoas perdem na qualidade de vida, no contato com a família, no lado humano, que é as pessoas em primeiro lugar, e não os lucros e o negócio em primeiro lugar. E o mundo precisa colocar as pessoas em primeiro lugar, Bom, agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, nós falamos um pouco dessa história, das conquistas, das lutas que vocês fizeram aí na frente do sindicato, na diretoria do sindicato. A minha pergunta é a seguinte, e hoje, e agora, nesse exato momento? A Consuelo parou de lutar, continua lutando, o que está fazendo a Consuelo? Eu continuo vivíssima na luta. Tanto que o meu ideal, eu pensei que a minha indenização de ex-presa política ia ser grande. Mas foi piquititica, não dá para... Então você foi presa política. Conta um pouquinho dessa história para a gente aqui, é importante. Em que ano foi isso? Você lutou contra a ditadura? Olha aqui, a vida tem certas coisas que a gente não sabe definir. Os sindicatos bancários naquela época era o QG de muitas greves. Aqui houve a greve... De lutas, dos jornalistas, que não eram bancários, eram jornalistas, mas eles estavam se organizando. E a greve deles foi aqui. E eu rodei mimeógrafo a noite inteira. Fizemos até música. Tinha fotografias em casa do Brucutu, no tempo do Carvalho Pinto, que ele mandou Brucutu em cima dos grevistas. E eu tinha essa fotografia. Os milicos foram na minha casa e assaltaram a minha casa e levaram tudo isso. Entende? Que era o Brucutu. E nós fizemos uma musiquinha para o Brucutu. Brucutu, Brucutu, você não é de nada, você não assusta grevista, você só lava a calçada. Além de tudo, ela canta bem. Então, e aí você hoje está fazendo o quê? Qual é a sua luta? Você não fala que não para nunca. Qual é a sua luta? Hoje, meu ideal é organizar berçários para criança de 6 meses. Creche? A luta pela creche? Creche é para criança já de mais idade. Ah, você já está... Berçário, eu quero o berçário, que é de 6 meses. A mulher tem a licença maternidade de 6 meses.
Agora estão querendo para o pai também, porque é justo, né? Ele também colaborou para nascer o filho, tem direito. Claro, tem que exercer a paternidade a sua responsabilidade, integral. a paternidade, né? Não é? Porque tem muita mãe que morre e fica o filho. O pai só sabe arranjar a madrasta. Quando morre o pai, a mulher vai cozinhar, vai lavar, vai passar, vai se empregar e cria os filhos. Então é justo que ele aprenda a criar filho também, para numa emergência dessa ele ter know-how. Certo, está certo. E é nisso que nós precisamos lutar. Então precisa lutar por criança dos 6 meses em diante, que é para a mãe ir trabalhar. Eu estou lutando para arranjar uma creche para uma amiga minha que é doméstica, mas que precisa provar que mora no bairro. Mas ela só dorme no bairro, pô. E se não mora? Não, tem que ser no lugar onde ela mora. Eu já fui com seca e meca procurar isso. Não precisa mudar essas leis. Então, é umas coisas que me perturbam, que me revolta. Porque não é justo isso. Criança não é depois que está fora de casa, que está na Cracolândia, é que vão lá conversar, porque não pode, eles precisam desejar. Não, nada disso. Tem que se tem uma criação educar. desde criança, desde os 6 meses, com ordem, com alimentação, com saúde, entende? Evita daí para a Cracolândia, depois dá um trabalhão danado. Para tirar a criança. Para tirar a criança. Das drogas, né? Então precisa ir, eu acho assim, a mãe vai lá, leva a criança, já recebe um anticoncepcional. Aí aqui, minha filha, toma aí agora, já, para não esquecer. Entendeu? Porque essa minha amiga tem um filho de 13 anos, esqueceu de tomar, e tem um de 8 meses. Certo, então, tem não que fazer educação então, eu da fiquei sociedade, controle da natalidade. Mas tem que amparar as crianças que estão nascendo. Tem que amparar. Né? E como eu estou lendo o livro Crianças Índigo, sabe, mais me aprofundei dessa necessidade de começar a cuidar das crianças que estão nascendo hoje. Porque eles serão os homens de amanhã, mas homem com H-O-M-E-N do maiúsculo. Não é só com H maiúsculo, não. Certo. Entendeu? Homens e mulheres, né? Pô, as de amanhã. mulheres já são. Tá Porque certo. elas criam a vida. Eles só comparecem. Muito bem. Marcolino, hoje você é deputado estadual. O que o Marcolino está fazendo hoje? O que tem de projeto importante? Acho que, mais uma vez, Ju, agradecer os bancários, as bancárias, né, que no ano passado, né, criaram condição, me ajudaram a eleger, foram quase 97 mil votos, né, para uma primeira legislatura. E acho que é importante frisar que a grande maioria dos votos vieram justamente da categoria bancária, justamente pela esse histórico de luta que nós tivemos. E é importante também, agora que eu estou na frente da Assembleia, tem alguns temas importantes que nós estamos discutindo. Primeiro, é necessário pensar o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Porque se o Brasil está crescendo, é importante que o Estado cresça na mesma proporção. Para gerar mais emprego, Para gerar mais né? emprego. Porque se você tem um crescimento do Estado de São Paulo, na mesma proporção do Brasil, vai ter mais crédito, vai ter mais emprego e com isso a categoria bancária também ganha com o crescimento do Estado de São Paulo. Tem o pré-sal, né, aí próximo período que vai ser o recurso pré-sal que vai ser investido no Estado de São Paulo. Nós estamos discutindo uma frente parlamentar para discutir a moradia, né, de interesse social no Estado de São Paulo. Estamos montando uma frente parlamentar para estar discutindo a questão do crédito, né, voltado para o empreendedorismo, para o pequeno produtor, para o pequeno comerciante, para fazer o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional. Devemos assumir na Assembleia, a Comissão de Finanças e Orçamento, né, e a Comissão de Administração Pública e Trabalho. Nós tivemos o apoio dos bancários, nós tivemos o apoio dos professores, parte dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores municipais. Então, o nosso compromisso na Assembleia Legislativa é continuar debatendo a questão do trabalho. Então, a Administração Pública e Trabalho não está representando o bancário, mas representando servidores públicos estaduais também na Assembleia Legislativa. Então, essa é alguma das ações que nós já estamos fazendo. Eu assumi agora no dia 15 de março e nós já estamos atuando, né, e o bancário, né, e os trabalhadores será a nossa prioridade na Assembleia Legislativa.
Muito bem, nós temos certeza do seu compromisso, que você vai fazer o melhor, né, pelo Estado de São Paulo e vai continuar na luta para beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras no geral e os bancários em especial também. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bloco. Eu queria lembrar que amanhã, né, às 18h30, nós vamos fazer o sorteio de mais um prêmio do quiz, né, em comemoração aos 88 anos do sindicato. E o primeiro prêmio, são 5 prêmios, o primeiro é um prêmio melhor, depois a gente vem com outras premiações aí que vai desde Cinemark, parque de diversões, uma entrada VIP aqui no Café dos Bancários, com consumação liberada até R$100. E então a gente vai sortear como primeiro prêmio um par de ingressos para o show da Maria Rita. E a pergunta é qual ano foi, em que ano que aconteceu a greve histórica dos bancários, a greve nacional, que teve quase que 100% de adesão, né, ficou bastante conhecida, já até foi comentada aqui pelo Marcolino, já até foi falado esse ano que aconteceu essa grande greve, porque nos últimos 7 anos a gente também tem feito greves, são greves importantes, com força, né, com bastante participação, greves nacionais, mas essa foi conhecida no Brasil inteiro, até no mundo, porque há estudos internacionais sobre que essa foi uma das maiores greves da América Latina, essa greve dos bancários. Então a gente faz o sorteio ao vivo amanhã às 18h30, espera você para participar desse sorteio, para você assistir. E a gente também convida você que o próximo Momento Bancário em Debate vai acontecer excepcionalmente na semana que vem, não na terça, mas na segunda-feira, dia 18/4. Convido você porque nós vamos lançar o vídeo dos 88 anos do sindicato, cantar parabéns para os bancários e bancárias, para a entidade, e então a gente te convida a participar desse programa. E a gente vai ver daqui a pouco também, encerrar o programa assistindo um curta-metragem que chama Compartilhar. Mas eu queria primeiro agradecer a presença aqui do Marcolino, da Consuelo, que foi um prazer imenso tê-los aqui, conhecer a história de vocês. A do Marcolino eu convivi com ele, conheço bem, sei do compromisso dele. A Consuelo eu tive a oportunidade de conhecer melhor agora, é um exemplo de vida para a gente também, de luta, de disposição. Então eu me despeço agora, chamando vocês a assistir o filme Compartilhar. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigada a vocês pela presença. Obrigado, boa noite. O reino analógico. Fazer vídeos neste reino era um transtorno. Tinha que lutar com seres incríveis como o Matic, Quadriplex, Betacam. Editar, então, era uma batalha sem fim, com tantos cabos e conexões. E quando o vídeo finalmente estava pronto, era muito difícil mostrá-lo a alguém. Porém, isso aconteceu num passado distante, mas não muito. Certo dia, o príncipe descobriu uma passagem secreta chamada internet. E este fato mudaria sua vida para sempre. Eis o Reino Digital. Um lugar sem tamanho, um lugar onde cabem todos os reinos e onde os habitantes são conhecidos como usuários. Um reino onde todos os vídeos podem ser vistos por todo o mundo, a qualquer hora, em qualquer lugar. No mundo digital, todos fazem vídeos. Os artistas, os não artistas, qualquer pessoa. E todos podem exibir seus vídeos com um simples clique. Os usuários ultrapassam territórios, atravessam barreiras e dividem com outros a sua realidade, criando novas e infinitas possibilidades, acessíveis a todos. Os olhos do príncipe estão mais felizes. Agora ele sabe que seus vídeos vão se multiplicar pelo mundo afora. É só escolher uma história, filmar, publicar, compartilhar em rede. Ele descobriu que no reino digital, todos ganham o poder mágico de inspirar e transformar pessoas em qualquer lugar. Parece até um conto de fadas.